Você já ouviu falar do Nepal? Um pequeno país localizado na Ásia, entre a Índia e a China, conhecido principalmente por abrigar parte do Himalaia e o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Mas por trás das grandes montanhas existe um povo, uma cultura e milhões de pessoas que também enfrentam perguntas sobre a vida, a morte, o sofrimento e o sentido da existência. E diante de tudo isso surge uma pergunta importante: o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre o Nepal e sobre os povos que vivem ali? Hoje vamos conhecer um pouco desse país e, acima de tudo, refletir sobre aquilo que a Bíblia ensina sobre Deus, as nações e a salvação. Conhecendo o Nepal. O Nepal está localizado no sul da Ásia. É um país de paisagens impressionantes, com montanhas gigantescas, vales profundos e regiões de grande altitude. É ali que está o Monte Everest. A capital é Katmandu, uma cidade marcada por uma mistura de tradições, templos, costumes antigos e uma população muito diversificada. O Nepal também possui uma história religiosa muito forte. O hinduísmo é a religião predominante, enquanto o budismo também possui uma presença muito importante. O próprio Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, nasceu na região de Lumbini, no território que hoje pertence ao Nepal. Mas precisamos entender algo. Conhecer a cultura e a religião de um povo não significa desprezar esse povo. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que todo ser humano foi criado por Deus. Em Gênesis 1:27 está escrito: criou Deus o homem à sua imagem. Isso significa que, independentemente de nacionalidade, cultura ou lugar onde uma pessoa nasceu, ela possui dignidade diante do Criador. Deus é o Senhor de todas as nações. Quando olhamos para um mapa e vemos países tão diferentes, podemos pensar que Deus está preocupado somente com determinados lugares. Mas a Bíblia mostra o contrário. Deus é o Senhor de todas as nações. Atos 17:26 diz que Deus fez de um só homem todas as nações dos homens para habitarem sobre toda a face da terra. Isso significa que Deus não criou apenas um povo. Ele criou a humanidade. Por isso, quando pensamos no Nepal, precisamos lembrar: Deus conhece cada pessoa que vive naquele país. Ele conhece as famílias que vivem nas montanhas. Conhece os trabalhadores das cidades. Conhece as crianças. Conhece os idosos. Conhece aqueles que vivem em lugares ricos e aqueles que enfrentam dificuldades. Nada disso passa despercebido diante de Deus. O Salmo 24:1 declara: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O Nepal pertence à criação de Deus. O Brasil pertence à criação de Deus. A Índia, a China, a África, a Europa e todos os outros lugares também. As montanhas é a grandeza de Deus. Talvez uma das imagens mais impressionantes do Nepal sejam as montanhas do Himalaia. Quando uma pessoa contempla aquelas enormes montanhas, é impossível não pensar na grandeza da criação. O Salmo 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. A criação aponta para a grandeza do Criador. Mas existe uma diferença importante. As montanhas são grandiosas. Os oceanos são grandiosos. O céu é grandioso. Mas nada disso é Deus. A criação não deve ocupar o lugar do Criador. Romanos 1 ensina que aquilo que Deus criou pode revelar aspectos do seu poder e da sua natureza. Mas o ser humano não deve transformar a criação em objeto de adoração. Essa é uma mensagem importante para todos nós. Porque idolatria não acontece somente em outros países.
Qualquer coisa pode ocupar o lugar de Deus no coração humano. Dinheiro, fama, prazer, trabalho, relacionamentos, sucesso, até mesmo nossos próprios desejos. Jesus ensinou: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O sofrimento e as dificuldades. O Nepal também é um país que enfrenta desafios. Existem regiões extremamente pobres, dificuldades relacionadas à geografia, terremotos e outros problemas naturais. E quando vemos sofrimento, surge uma pergunta: por que Deus permite que essas coisas aconteçam? A Bíblia não apresenta uma resposta simplista para todo sofrimento. Jesus mesmo falou sobre acontecimentos trágicos. Em Lucas 13, algumas pessoas perguntaram a Jesus sobre pessoas que haviam sofrido uma tragédia. Jesus não respondeu dizendo que aquelas pessoas eram necessariamente piores pecadoras. Isso nos ensina uma coisa muito importante. Não devemos olhar para uma tragédia e imediatamente declarar: isso aconteceu porque Deus está castigando essas pessoas. Precisamos ter humildade. Vivemos em um mundo marcado pelo pecado, pela morte e pelo sofrimento. Romanos 8 fala sobre toda a criação sofrendo e aguardando a redenção. Mas a Bíblia também apresenta uma esperança. O sofrimento não terá a palavra final. A mensagem de Jesus é para todos os povos. Aqui está talvez a parte mais importante desta mensagem. Jesus não veio para salvar somente pessoas de uma determinada nacionalidade. Antes de subir aos céus, Jesus disse aos seus discípulos: vão e façam discípulos de todas as nações. Todas as nações. Isso inclui o Nepal. Inclui a Índia. Inclui o Brasil. Inclui cada povo, cada língua e cada cultura. Apocalipse 7 a 9 apresenta uma visão maravilhosa. Uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas diante do trono de Deus. Isso mostra o coração da mensagem bíblica. Deus deseja alcançar pessoas de todos os povos. Por isso, quando pensamos no Nepal, não devemos pensar apenas em montanhas, turismo ou religião. Devemos lembrar que ali existem pessoas que precisam conhecer a mensagem do Evangelho. Pessoas que precisam ouvir sobre Jesus Cristo. O Nepal nos ensina a olhar para a grandeza da criação. As montanhas nos lembram do poder do Criador. Seu povo nos lembra que Deus deseja alcançar todas as nações. E os desafios da vida nos lembram que este mundo não é o nosso destino final. A Bíblia apresenta uma esperança maior: Jesus Cristo. Por isso, independentemente de onde você esteja hoje, lembre-se: Deus conhece você. Deus conhece o Nepal. Deus conhece todas as nações. E a mensagem de Jesus continua sendo anunciada. Arrependam-se, creiam no Evangelho e sigam a Cristo. Que Deus abençoe o povo do Nepal e que a luz do Evangelho alcance cada povo, cada língua e cada nação. E que nós também tenhamos coragem de viver a palavra de Deus onde estamos. Deus abençoe você.